Papai me registrou antes de eu nascer. Porque minha mãe deu entrada no dia 23 de maio e o meu pai falando, né, na época, né, que Jair era nome de preto, sendo que ele é mais negro do que eu mesmo, né? E ele se antecipou e me registrou como Enilson do Nascimento Teodoro, sendo que a minha mãe queria botar o meu nome de Jair Carlos, sendo que tipo, minha mãe deu entrada no dia 23 de maio e eu nasci no dia 7 de junho, 15 dias depois. Meu pai me abandonou quando nos abandonou quando eu tinha 2 anos de idade. E meu irmão com 5 meses. Né? Na época, minha mãe tinha 23 anos, minha mãe sempre foi uma mulher bonita, mas ele achou uma mais bonita do que aquela e resolveu nos abandonar. E nisso eu fui criado só com mãe. Então, para todo mundo que falam para mim, dia dos pais, eu falo, não, meu pai é minha mãe. Sempre será minha mãe. Então, hoje em dia, a educação que eu tenho, o jeito de eu ser, então eu agradeço muito a Efigênia Maria do Nascimento. E a minha infância sempre foi assim, sorrindo, feliz. Fui crescendo nesse ritmo, até hoje eu sou assim. Eu jogava futebol, bola de gude, peão, né? Na minha adolescência, o Hospital Duque de Caxias era a minha segunda morada. Eu sempre estava lá com um braço com uma perna quebrada, com vários pontos no pé, na cabeça. Né? Então, eu podia dizer que eu era muito travesso. Eu estudei até a 5ª série na minha adolescência, depois eu parei para trabalhar. Com 15 anos, eu ia ser pai. Né? Na época, a minha namorada tinha 13 anos, mas ela, assim, influenciada por outras palavras, por outras pessoas, ela abortou, né, numa gestação de 6 para 7 meses. Então, ainda tentamos salvar ainda, a mãe dela tentou salvar a criança, mas, né, que era uma menina, não deu. E eu sempre trabalhei. São 4 filhos, assim fui tentando meus filhos. O mais velho hoje é militar, né? O do meio, o Alone é um militar. O Aldair está com 24 anos, trabalha de frentista. Infelizmente, como é a precariedade, né? Um dos filhos não escuta os pais. Tem um André de 22 anos que é dependente químico, né? E não fala comigo. Né? Eu tento me aproximar dele, mas ele me culpa por eu ter abandonado a mãe dele, mas não foi bem assim. E o meu 4º filho, meu caçula, né, com 11 anos descobrimos que ele tinha depressão, né, e ele não suportou e veio tirar a própria vida no dia 17 de abril, agora de 2022. O meu primeiro emprego foi em lanchonete, numa escola lá no Meia. Obras, construção civil, né? Aí eu andei um bom tempo sem carteira assinada e fazendo um biscate, né? Aí quando foi 94, eu conheci a mãe dos meus filhos, né? E fui pai em 96, né? Que hoje em dia são 4 filhos, né? E eu, desempregado, eu não tinha outra opção, então eu trabalhava catando lixo na rua. Né? Como todo mundo... Hoje em dia eu não bebo nem fumo mais, mas eu lembro que eu tinha chegado de pagode, né? Cheio de cerveja, mas eu sempre tinha essa mania de acordar cedo, mesmo bebendo. Então eu saí... estava na casa da minha mãe, na casa da minha filha da mãe, saí no portão, passou um carro da prefeitura lá, procurando pessoas para trabalhar. Isso eram 6 horas da manhã, em Caxias. Né? Que assim que o Pedro II foi para Caxias, que ele era lá no Sarapuí, aí foi quando ele saiu de lá do Sarapuí, que ele foi lá para o centro de Caxias. E o rapaz estava precisando de pessoas para poder tirar entulho, né, que ia pagar R$50, né, e isso aí foi em 2008. Então, R$50, para quem estava desempregado, era muito dinheiro.
E eu precisava desse dinheiro, né? E eu fui. Eu falei, não, vou sim. Então, chegando lá, eu tirei Túlio de 8 horas da manhã até as 11 horas, até 23 horas, sem parar. Estavam mais ou menos umas 20 cabeças trabalhando, sendo que eles, a maioria era da prefeitura. Então tinha um jogo, Flamengo e Botafogo na época. Todo mundo saiu e só ficou eu, o Jefferson, que hoje em dia ele era de menor na época, e o Luciano. E o Pedro II precisava tirar aquilo lá, que é para iniciar as aulas na segunda-feira. E eu ao chegar lá, eu fiz o meu trabalho. Quando retornei na segunda-feira, para poder tirar só os resíduos, mas infelizmente não teve aula porque não deu para tirar tudo. Tinha poucas coisas. Foi aonde eu conheci, hoje em dia que é o reitor, o Oscar. E foi aonde eu iniciei a minha, como é que se diz, a minha caminhada no Pedro II. Eu estava desempregado, foi quando que eu só falei, eu me lembro até hoje que eu falei, bom, a minha parte foi cumprida, né? Peguei os meus R$ 50, na época eles me deram até mais, me deram 120, né? E eu lembro, tinha um outro rapaz lá, na época, e perguntou se eu estava trabalhando. Eu falei, não, estou desempregado. Ele falou, então a partir de hoje você está empregado, né? A pedido do Oscar. Comecei pela de limpeza pela Fundec, que era pela Prefeitura de Caxias, né? Eu trabalhei mais ou menos 3 anos nela, não me engano, e depois disso fui para a Luso, né? A pedido do Oscar. Da Luso passei e fui para Tecnissan fui para Combrás, né? Combrás em Gempark. Hoje em dia estou na Técnico. Eu me senti uma pessoa até hoje assim, com o meu trabalho reconhecido, sabe? Assim, porque são poucos que têm esse privilégio. São poucos que vai mudando. Então, para uns, eu poderia ser uma pedra no sapato. Para outros, eu era agradável. Para muitos, eu sou agradável. Então, eu não me importo com aquelas pessoas que acham que eu não mereço, que eu não merecia, né? Eu vou me importar com aquela minoria que me quer o bem. Eu não quero saber da maioria que me quer o mal. Para mim, a minoria é o que vale. Então, hoje em dia, eu me sinto uma pessoa abençoada, né? Porque tudo hoje que eu tenho, assim, primeiramente, eu agradeço a Deus, né? E ao o Oscar Lac, porque esse, para mim, eu falo, o Walter meu chama meu paizão, porque ele já segurou muita bomba minha. Eu dentro dela, eu vendo as pessoas, né, se esforçando, né, porque funcionário público, né, porque ele é um inspetor de aluno, mas ele quer fazer, ele quer subir de vida, né. E isso também me incentivou muito a voltar aos estudos, porque o meu sonho também um dia é ser um servidor público, né. A minha nova companheira, minha nova esposa, eu estou com ela há 7 anos, me incentivou a voltar, né. Então nisso eu retornei às aulas, foi em 2018. Foi em 2018 que eu retornei às aulas. Então, quando eu voltei para lá na 5ª série. Estava tão avançado que me jogaram para o 9º ano. Me deram uma prova, me perguntaram o que eu fiz. E lá eu consegui. Fiz o 1º ano, terminei o meu fundamental, me deram. Fiz o meu 1º ano, passei para o 2º, depois veio a pandemia, mas a escola não deu moleza para ninguém. Nós tínhamos que estudar com o celular na mão por conferência, online, não tinha moleza, né?
Passei para o segundo ano. Quando foi agora, ano passado, novembro do ano passado, eu concluí o meu terceiro ano. Né? Veio agora que eu tinha esse foco, tenho esse foco, um dia eu vou conseguir, eu vou fazer minha prova. Então, isso, o Colégio Pedro II me incentivou a voltar aos estudos para me poder ser alguém. Eu quero um futuro melhor para mim. Eu quero ter uma aposentadoria digna. Estou com 52 anos, mas eu sei que eu posso trabalhar até os 80. Comecei a estudar porque eu sabia que ia ter a prova do Pedro II. Né? Eu já estava ansioso para poder fazer ela, mas quando foi agora, infelizmente, em abril veio, né, o falecimento do meu filho, né, no dia 17 de abril, justamente na Páscoa, e eu perdi o foco. Né? Eu vim para fazer a prova, mas eu sei que eu estava ali, mas eu não tinha, sabe? Eu não tinha. E até hoje, assim, eu não consigo me focar em nada, porque até hoje eu lembro do meu filho. Sabe? Eu lembro que eu sabia, eu poderia ter ajudado mais ele, eu deveria ter ido atrás dele, independentemente que ele estava com 18 anos, mas ele tinha uma mentalidade de uma criança de 5. Né? Então, tem parte assim que eu me culpo muito da morte do meu filho. E eu vou lutar novamente para me fazer a outra prova do Pedro II que vier. Eu sei que eu vou entrar mais focado, porque eu prometi a ele, num leito de morte dele que ele estava lá, né, que eu sabia que eu não ia conseguir fazer. Eu falei, mas eu não vou desistir, filho, eu vou te dar esse orgulho. Né? Igual o orgulho que ele tinha, o sonho dele era ser militar. Né? Mas por uma simples palavra que ele falou lá dentro, ele ficou. Então isso daí acabou de arriar ele. Então para ele falar, na última vez que eu falei com ele falou que para ele a vida não fazia mais sentido. E ele veio tirar a própria vida se enforcando. Mas assim, a minha coisa mais engraçada assim para mim que eu tenho até hoje é no meu dia a dia, estar com ele. A gente chega, nós chegamos para trabalhar, todo mundo sorridente, cada um conta uma história, né? E dessa história acaba se tornando uma bola de neve que, se deixar, a gente nem trabalha, fica ali conversando. Então, né, a gente se torna uma família, a gente não se torna empregados. Não, nunca. Se eu falar isso, assim, eu estarei mentindo. Né? Que é uma coisa que eu sou realista. E para te falar uma verdade, se uma pessoa hoje em dia viesse falar para mim, me tratar com racismo, pelo que eu me conheço, eu não daria parte, eu ia partir para cima, mesmo perdendo a minha razão. Né? Mas se eu falar que eu já sofri racismo, né, aqui dentro, já sofri assédio trabalhista. Já sofri assédio, né? Então, mas racismo nunca. A pessoa ficava, eu no meu lazer, no meu momento de lazer em casa, a pessoa me mandar áudio, a pessoa me ligar para me dar informação de serviço aqui. Né, a pessoa falava, que bombeiro é você que não sabe onde é isso, onde é aquilo. Que eu não levei à frente para abrir um processo para não prejudicar a instituição e não trazer constrangimento, sabe, e perder a minha consideração pelo o reitor na época. Que eu procurei saber os direitos todinho. Mas, infelizmente, o advogado falou, se você vai colocar essa pessoa, infelizmente, a instituição vai entrar. Sabe? Então, eu me senti constrangido. Nesse dia que ele ficou falando lá, eu estava brincando com as minhas netas, com as gêmeas, né? E eu chorando, eu fiquei nervoso, comecei a chorar. Minha esposa ali perguntando o que estava acontecendo. E a minha esposa pegou o telefone, botou no viva voz e ficou ouvindo tudo. E as minhas netas falando, vovô, não chora não. Poxa, uma pessoa vai te ligar um dia de domingo,
Não ter o lazer. Se a pessoa se ele não tem família, eu tenho. Sabe? Se ele não tem um afeto familiar, eu tenho. Oscar Lack. Ele. Primeiramente, Deus na minha vida, e eu agradeço muito a oportunidade por ele ter confiado em mim. Sabe? Uma pessoa que, nos primeiros dias de convívio com ele, foi aquela pessoa que confiou em mim. Aquela pessoa que sempre ali estava ali comigo, ali, me ajudou muito. Porque quando eu entrei para a Fundec, eu fiquei 3 meses sem receber. 3 meses. E ele não sabia disso. E eu estava indo trabalhar a pé, com fome, eu deixava de almoçar para deixar a janta para meus filhos, deixava de jantar para deixar o almoço, meu filho não levava marmita. Então eu ia a pé. Quando ele veio a descobrir que eu não estava recebendo. E ele me ajudou muito junto com a irmã dele, com a Kátia, né? Que é uma pessoa maravilhosa, eu sinto muita saudade dela mesmo, né? E a Cristina. Foram as pessoas que chegaram primeiro no Pedro II lá dentro que me abraçaram. Me ajudaram muito, me fortaleceram com cesta básica, um remédio que estava faltando, um gás, então me ajudaram muito. Né? E quando o Oscar, eu lembro uma coisa assim, focada do Oscar, quando ele era diretor, que eu gostava uma coisa dele, que eu gostaria muito que todos fizessem igual ele fazia nas unidades, os diretores fizessem, o reitor, não sei, reunião. A cada 15 dias sempre fazia uma reunião com terceirizado e funcionário público, para saber como é que está todo mundo, como está o convívio. Então, graças a Deus, lá em Caxias, era uma paz maravilhosa. Bom, primeiro meu orgulho que eu tenho foi nunca ter dado uma visão de vida diferente para minha mãe. Né? Independentemente da criação que eu tive, eu nunca decepcionei ela. Né? Se eu andei em caminhos tortos, que ela não sabia. Né? Mas eu nunca fiz mal para ninguém. Né? Aquela coisa de juventude. O orgulho de ter meus filhos, eu tenho orgulho de ser pai, avô, né? O orgulho de hoje em dia eu tenho uma esposa maravilhosa, né? Não vou discriminar a mãe dos meus filhos, né? Porque foram 22 anos, eu não posso te dizer que foram 22 anos de coisas ruins. Né? Mas a vida são feitas de escolha. Então, ela escolheu viver mais do lado das amigas que ela conheceu do que valorizar a própria família. Foi aonde começou, uns 10 anos em diante, começou a acabar o casamento. Né? Que ela escolheu um outro caminho, bebedeira, amizade. Me orgulho de fazer parte hoje em dia, da família Pedro II, mesmo sendo um terceirizado, né? Mas eu sei que muitas pessoas aqui dentro pode falar assim, eu tenho orgulho de ser teu amigo, eu tenho orgulho de trabalhar contigo no dia a dia. Né? E igual eu sinto orgulho de estar no dia a dia com vocês aqui, né? Tomando meu cafezinho sempre aqui.